Vamos à aula de hoje? Continuando aí a responsabilidade social, como eu dividi em 4 partes, hoje veremos a última, a respeito das certificações. Então, certificações de responsabilidade social, parte 4. Falando um pouquinho das certificações, no intuito de estimular a responsabilidade social empresarial, uma série de instrumentos de certificação foi criada nos últimos anos. Então, como a gente viu na última aula, né, há uma exigência aí do mercado, da sociedade, para que a empresa ela tenha uma preocupação em relação à responsabilidade social. A gente vai ver instrumentos serem criados para que isso seja estimulado. O apelo relacionado a estes selos, certificados, é de fácil compreensão. No mundo cada vez mais competitivo, as empresas veem vantagens comparativas em adquirir certificações que atestem sua boa prática empresarial. Então é algo assim que estimula e o mercado pede e todos ganham com isso no final. Na verdade, muitos mercados, por exemplo, países, né, quando vão fazer importar produtos, eles exigem certificações. E há alguns em contrapartida, outros países não conseguem vender seus produtos totalmente, justamente por não terem esse reconhecimento. A pressão por produtos e serviços socialmente corretos faz com que as empresas adotem processos de reformulação interna para se adequarem às normas impostas pelas entidades certificadoras. Então, essa busca de adequação para que tenha esse reconhecimento público é algo que faz com que as empresas se atualizem, né, se readequem a respeito disso. Antes da gente ver a certificação, vou falar um pouquinho de ISO. A gente fala bastante de ISO, vocês já devem ter visto até em outras disciplinas. A ISO é uma sigla, ISO, então ela vai querer dizer International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para a Padronização, em português, mais fácil. Então a ISO, ela é o quê? É uma entidade que padroniza e normatiza. Ela foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. Vejam que um pouco depois do final da guerra, e como nós já vimos, o mundo tentando se organizar, se reorganizar, e não querendo mais permitir coisas, né, que aconteceram lá com o nazismo, por exemplo, e também a tecnologia crescente, né? A tecnologia volta aí a crescer em relação ao mercado. A ISO, às vezes a gente vê o ISO, mas eu andei pesquisando e ISO é uma sigla de uma organização, eu vou chamar de ISO. Eu escuto mais ISO, mas eu já peguei textos com o ISO, não sei de onde. Mas a ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos e etc. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a temida ABNT, que vai orientar todo tipo de norma, desde o texto, da embalagem, da produção de um produto, né? A ISO promove a normatização de empresas e produtos para que seja mantida a qualidade permanente. Então, agora nós já entendemos um pouco o que é ISO, que eu vou falar. Existem, então, existem selos dados por entidades, existem as normas, que é a ISO, como que é feito aquele produto. Existe também a legislação, né? Existe também programas de governo que vão certificar que a empresa faz aquilo, tem aquela preocupação de responsabilidade social. Então, vamos ver um pouquinho. Entre algumas certificações mais cobiçadas, porque muitas vezes é difícil você conseguir chegar a ter esse selo, né? Essa certificação. Então, das mais procuradas entre as empresas está o selo Empresa Amiga da Criança,
a ISO 14000, a AA1000, que é outra certificação, nós vamos ver uma por uma daqui a pouco. SA8000 ou SA8000, ABNT ISO 26000. E também, aqui eu coloquei a empresa cidadã, para dar um exemplo de um programa de governo, programa feito pelo governo de estímulo à responsabilidade social. Vamos ver então, um por um. Primeiro, o selo Empresa Amiga da Criança. É um selo criado pela Fundação Abrinq para empresas que não utilizem mão de obra infantil e que contribuem para a melhoria das condições de vida das crianças e adolescentes. Então, a gente viu lá na história da responsabilidade social no Brasil que esse tipo de selo foi também um dos pontos fortes assim para dar o impulso para que se criasse uma cultura de responsabilidade social entre as empresas. A ISO 14000 é apenas mais uma das certificações criadas pela International Organization for Standardization, a ISO. O ISO 14000, próximo do ISO 9000, então aqui o texto fala O, mas é o A. A ISO 14000, próxima a ISO 9000. É próximo porque as ISO elas foram também se ampliando. Depois a gente vai ver melhor a respeito disso quando entrar na parte mais de responsabilidade ambiental. Então, muitas vezes às vezes a ISO certificava um ponto ali de ação social, aí ele foi abrangendo e acaba certificando a responsabilidade socioambiental, a responsabilidade com relação ao ambiente também. Então, elas foram se ampliando. Se dá destaque às ações ambientais da empresa merecedora da certificação. A A1000. O A1000 foi criado em 1996 pelo Institute of Social and Ethical Accountability. Esta certificação de cunho social enfoca principalmente a relação da empresa com seus diversos parceiros, os stakeholders, que a gente já comentou. Uma de suas principais características é o caráter evolutivo, já que é uma avaliação regular anual. Então, a partir da ética, né, da responsabilidade social, a empresa é anualmente avaliada. SA 8000, a Social Accountability 8000, é uma das normas internacionais mais conhecidas, criada em 1997 pelo Council of Economic Priorities Accreditation Agency. Então, CEPA, o SA 8000 vai enfocar primordialmente as relações trabalhistas e visa assegurar que não existam ações antissociais ao longo da cadeia produtiva, como trabalho infantil, trabalho escravo ou discriminação. Então, há aqui uma preocupação, né, em relação principalmente às relações trabalhistas, aos funcionários, aos colaboradores, para que na cadeia produtiva como um todo não exista isso, porque a gente sabe de muitos casos de empresas gigantes, né? Grandes corporações que dentro dos seus países trabalha tudo certinho dentro das normas trabalhistas. No entanto, quando vão produzir em outro país que tem uma legislação mais aberta, mais frouxa, há o uso do trabalho escravo, né? A gente já teve muitos casos aí, depois a gente vai comentar, eu vou comentar melhor sobre cada caso os exemplos de crimes ambientais e crimes de responsabilidade socioambiental também. Continuando, as certificações, então, a BNT ISO 26000, ela é a do Brasil. E no dia 1º de novembro de 2010, foi publicada uma norma internacional, ISO 26000, que fala das diretrizes sobre responsabilidade social, cujo lançamento foi em Genebra, na Suíça.
Então, lá na Suíça lançaram essa norma. No Brasil, no dia 8 de dezembro de 2010, então um mês depois, a versão em português da norma, ABNT-NBR ISO 26000, foi lançada em São Paulo. A norma é de grande utilidade a empresas interessadas em adotar programas de responsabilidade social empresarial, uma vez que oferece orientações relacionadas a 7 princípios. Então, isso é muito interessante. Esse selo, essa certificação da BNT, ela vai orientar, né? Orientar para que a empresa siga os princípios e consiga depois ter a certificação. Vamos ver quais são os princípios. Accountability, o ato de responsabilizar-se pelas consequências de suas ações e decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade. É a responsabilidade na economia e no meio ambiente, prestando contas aos órgãos de governança e demais partes interessadas, declarando os seus erros e as medidas cabíveis para remediá-los. 2. Transparência. Então, responsabilidade, transparência. Fornecer às partes interessadas de forma acessível, clara, compreensível, em prazos adequados, todas as informações sobre os fatos que possam afetá-las. A transparência nos processos produtivos, nas negociações econômicas, nos princípios trabalhistas, nas relações com o consumidor. Comportamento ético. Agir de modo aceito como correto pela sociedade e com base nos valores da honestidade, equidade e integridade perante as pessoas e a natureza, e de forma consistente com as normas internacionais de comportamento. Então, ética. Vejam, responsabilidade, transparência, ética, respeito pelos interesses das partes interessadas. Stakeholders, ouvir, considerar e responder os interesses das pessoas ou grupos que tenham interesse nas atividades da organização ou por ela possam ser afetados. Toda rede que envolve aí uma empresa que seja ouvida e respeitada e considerado suas opiniões. Respeito pelo Estado de Direito. O ponto de partida mínimo de responsabilidade social é cumprir integralmente as leis do local onde está operando, seguir a legislação. Como eu disse, muitas vezes a empresa grande acaba não seguindo a legislação lá, porque coloca uma indústria em alguns países, assim, infelizmente, Índia, Camboja, né? Mesmo a China, e lá a lei é outra, e isso aqui está infringindo está infringindo a ética, né? Mas o respeito pelo Estado de Direito, então, é você seguir a lei. Respeito pelas normas internacionais de comportamento, adotar prescrições de tratados, acordos internacionais favoráveis à responsabilidade social, mesmo que não haja obrigação legal. Então, é aquilo lá do começo da responsabilidade social. Mesmo sem obrigações legais, você agir cuidando, né, da saúde do seu funcionário, seguindo todas as prescrições de segurança, mesmo as que não sejam adotadas, mas que sejam recomendadas. Direito aos humanos, reconhecer a importância e a universalidade dos direitos humanos, cuidando para que as atividades da organização não os agridam direto ou indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e natural que requerem. E aí, mais uma certificação, mas não é exatamente isso, né? É um projeto do governo, governamental, é um programa, a Empresa Cidadã. Foi regulamentado pela Lei 11.770 em 2008 e vai visar promover uma maior qualidade de vida para os trabalhadores, como concessão de incentivos às empresas contratantes. Um dos focos principais é a extensão de licenças maternidade e paternidade, que legalmente as empresas elas já têm essa obrigatoriedade,
mas a extensão lá dos dias de afastamento faz com que você entre com a sua empresa nesse projeto de empresa cidadã. Quais são os benefícios? Incentivo fiscal, né, concedido pelo governo, você vai abater, fazer uma dedução de impostos federais também, abater do imposto de renda os salários extras pagos durante a pausa, possibilita que os funcionários fiquem mais tempo com o filho recém-nascido, e isso faz com que ele depois se adapte melhor à nova rotina, ou seja, um impacto, né? Tanto a mulher, a mãe, quanto o pai, é uma coisa que modifica bastante a vida. São projetos que podem funcionar também como certificações, fazendo com que as empresas que aderem ao sistema possam anexar à sua imagem um selo de participação e reconhecimento pelo público, como uma companhia preocupada com as ações de responsabilidade social. Então, é um, um incentivo governamental que depois você vai trazer benefícios fiscais à sua empresa, mas que você também acaba tendo um selo de empresa cidadã que vai agregar muito à imagem da sua empresa. Então, qual que é a importância dessas ações sociais? A possibilidade de adotar ou criar programas desse tipo é possível para todas as organizações, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte. Independente do seu porte, as empresas com responsabilidade social conseguem alcançar um número muito maior de pessoas do que um único indivíduo conseguiria. Assim, a empresa ela dá até o exemplo, né, para a sociedade. Afinal, sua esfera de influência é mais ampla, bem como seu capital. Assim, seu poder de mudança em situações de grave desigualdade é grande e necessário. Então, finalizamos a parte de responsabilidade social. Na verdade, uma introdução, porque depois nós vamos retomar com a responsabilidade socioambiental, vendo alguns exemplos e se preocupando um pouquinho mais com a parte do ambiente. Aqui minha bibliografia e muito obrigada a vocês.